Hoje vamos falar de Vale. A Vale, essa mineradora brasileira, e como eu precificaria as ações dessa empresa. Como eu precifico, na verdade, aqui na Suno, né? Bom, o que está acontecendo com a Vale? As ações, de fato, caíram ao longo dos últimos dias, né? As ações recentemente bateram um pico de R$ 98, caíram para casa aí de R$ 64 no momento que eu gravo, está na mínima do ano, né? É uma queda expressiva e principalmente uma queda no momento que o Ibovespa se recupera aí, ultrapassando a marca dos 110 mil pontos, né? Então, uma empresa representativa na mínima, enquanto o Ibovespa está na máxima aí de alguns meses. Por que que isso está acontecendo? Antes de falar de precificação de Vale, por que que isso está acontecendo? Simples, né? O grosso do faturamento da Vale vem de minério de ferro, né? Para que serve o minério de ferro? Sobretudo para fazer aço, né? É uma commodity extremamente volátil, né? Nos últimos 15 anos aí ela já teve preço de 30, 35 dólares. Ano passado chegou a bater uma máxima ali de 220 dólares, né? Esse minério ele é negociado lá em Dalian, na China, né? Então é um preço muito alto que bateu no passado e voltou e já está ali na casa dos 95, 100 dólares, né? Então recuou bastante em relação à máxima do ano passado, até por isso que caiu um pouquinho, né? Bom, como eu precificaria e precifico as ações da Vale? Eu acho que para precificar você tem que fazer dois exercícios, né? Primeiro, você tem que saber, ou pelo menos estimar, o preço daquela commodity ao longo do tempo. Para mim, como é que eu sugiro que os analistas façam aqui na Suno? Pega a média histórica, né? Quanto que é a média histórica do minério de ferro? Né? O minério de ferro ele começou a ser negociado, se não me engano, lá em 2008, por aí, 2007, 2008. Antes ele era negociado em contratos anuais, né? As mineradoras, aí, sobretudo Vale, a Rio Tinto e a BHP, que são empresas que operam lá na Austrália, elas faziam negociações anuais com as principais siderúrgicas asiáticas, né? Hoje, mais da metade do aço do mundo é produzido lá na Ásia, das 10 maiores siderúrgicas do mundo, né? Quem produz aço, 9 ficam na Ásia e a única que fica no Ocidente, a ArcelorMittal, ela é controlada por um indiano, né? Ou seja, um cidadão asiático, né? Então, a produção de aço hoje no mundo, ela está concentrada lá na Ásia. E como foi o preço lá na Ásia nos últimos 10, 15 anos, né? A média foi mais ou menos 120 dólares, com mínimas, como eu falei, ali na casa de 30, 35 dólares e máximas de 200 e 225 dólares, mais ou menos, né? Então, essa foi a média histórica, mas com uma volatilidade muito alta. Então, para precificar uma empresa de commodities, eu gosto de precificar baseado no preço de minério de ferro de longo prazo, né? E o preço de minério de longo prazo foi mais ou menos aí 120 dólares. Bom, preço do produto não é a única coisa, né? Eu estimo o custo de produção, pode pegar aí o custo recente. De fato, a Vale é uma das empresas que tem o menor custo de produção. Tem um custo de frete um pouco maior, porque exporta quase tudo para a China, né? E a China fica mais longe do Brasil do que a China fica da Austrália. Então o Brasil tem um pequeno custo maior aí por conta do frete, porém isso é atualmente compensado por uma qualidade de preço melhor, né? Eu já vou falar disso. O minério de ferro da Vale tem de fato uma qualidade única, né? Como é que se mede qualidade? É o percentual do minério de ferro em relação ao todo, né? O minério de ferro, na hora que ele é exportado, ele não é 100% puro, ele tem um percentual de minério de ferro, né? Você já deve ter visto aqueles trens, quando passa o minério de ferro, nem tudo é minério de ferro, tem ali um percentual, e o percentual da Vale ele é bem maior do que a tonelada dos concorrentes, e isso faz com que tenha um preço maior por tonelada no caso da Vale. Então, pega o preço dos últimos 10 anos, subtrai o custo de produção, que da Vale é baixo, isso daria
vamos dizer assim, o EBITDA, né, o lucro por tonelada, e com isso eu pego o múltiplo médio da Vale, que foi mais ou menos 5 vezes EBITDA aí ao longo do tempo, né, e com isso eu chego num preço muito próximo aí, que é o que a gente traz aqui para os assinantes da Suno, que é um preço muito acima do preço atual de tela, né? Por que acontece isso, né? Por que a ação cai, mesmo se no longo prazo devesse valer ou deveria caminhar para esse preço justo, que seria quase que estático, né? Uma vez que a média do preço do minério de ferro deveria ser estático. Eu acho que isso é um pouco da psicologia humana, né? Que acontece nas empresas de commodities, não só minério de ferro, aço, petróleo, etc. Os investidores, eles tendem, erradamente na minha opinião, a perpetuar a situação atual. Então, se o minério de ferro está baixo, vai ser baixo para sempre, se está alto, vai ser alto para sempre. E eu acredito que uma das forças mais intensas das finanças é a regressão à média. Porque quando o minério está muito baixo, isso a gente viu lá em 2015, 2016, quando bateu 30 dólares, o que acontece? Um monte de mineradora começa a operar no prejuízo e daí são fechadas, e no que essas mineradoras fecham, tira-se oferta do mercado e com isso o preço volta, né? Se menos oferta para a mesma demanda, o preço sobe. Foi isso que aconteceu em 2015, né? Cerca de 90% das mineradoras de minério de ferro da China fechadas, né? Por quê? Porque o preço estava muito baixinho e daí não valia a pena para essas mineradoras continuarem a produzir. Bom, o que acontece quando o preço começa a subir? Muitas vezes ele vai para um preço muito alto, que daí estimula a entrada de novos players no mercado, né? O que aconteceu lá na década dos anos 2000? O preço do minério subiu tanto que várias empresas que nem atuavam no setor resolveram começar a atuar. Então vamos dar aqui nome a duas empresas, né? Aqui no Brasil, a MMX, né, do Ike Batista. Pô, o minério de ferro estava tão alto, valendo tanto, que valia a pena alguém começar uma empresa naquele segmento, né? Foi o que o Ike fez, depois ele vendeu para Anglo American. A MMX não foi um projeto tão vencedor, mas era essa a intenção. Já um projeto que foi vencedor lá na Austrália, né, a Fortescue, essa empresa também começou do zero, foi uma espécie de junior company, uma MMX lá da Austrália. Essa sim deu certo, o preço de minério estava tão alto que valia a pena iniciar novos projetos, e foi o que a Fortescue fez, e daí com isso ela trouxe uma oferta para o mercado muito grande, né, e fez com que o preço do minério de ferro voltasse para um patamar menor. Uma empresa que fez isso no Brasil com certo sucesso foi a CSN Mineração, né? A CSN ela começou a verticalizar o minério de ferro nessa época aí, e foi um projeto que tem dado certo, né? É uma empresa que inclusive abriu capital recentemente. Então é assim que eu faço precificação de empresa de commodity. Eu tento traçar a média dos últimos 10 anos e vejo como seria a lucratividade da empresa e multiplico por um múltiplo histórico aí, que eu já falei ali na casa de 5 vezes o EBITDA, né? E na minha opinião, com isso, já que a Vale tem um endividamento muito baixo, provavelmente a empresa deveria valer mais do que está valendo na pedra. O que eu acho que vai ser trigger para o papel subir? É o minério de ferro subindo, né? Eu acho muito difícil uma empresa de commodity subir sem ter a sua principal commodity subindo. Eu acho que na hora que o minério de ferro voltar para a média histórica, provavelmente o papel da Vale vai se recuperar também. Qual que é o risco? O risco é o preço do minério de ferro não voltar para a média histórica. Eu acredito que as forças de oferta e demanda não mudaram tanto assim nos últimos 10, 15 anos para fazer com que o preço de equilíbrio fosse menor do que o patamar atual. Vamos ver se nosso time de análise está certo ou não, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Eu queria aqui lembrar que a gente está lançando um curso chamado Programa de Aceleração de Investidores, né? Vou botar o link aqui na descrição para você que está começando a investir. É muito importante que você esteja bem assessorado, que você tenha ali uma formação que esteja bem alinhada, né? Que você tenha ali um time próximo de você para tirar suas dúvidas e para que você possa assim
evoluir mais rapidamente. E pensando nisso, a Suno lançou esse programa, o Programa de Aceleração do Investidor, tá bom? Se você é um investidor que está começando, vou botar o link aqui na descrição, não deixe para depois, tá bom? Aproveite que a gente está fazendo um produto único, tá? Vai ter vários membros do time aqui da Suno que vão estar próximos respondendo as suas dúvidas para você evoluir mais rapidamente nos seus investimentos. E você, já tem ações da Vale? Se não tem, por que não tem? Se tem, tá otimista, tá comprando mais? Quero saber, bota aqui nos comentários a sua opinião sobre a Vale, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos.